Bom, então eu só queria começar aqui conceitualizando o que é esse famoso BIM 4D, né? Então, a gente tem aí a nossa quarta dimensão do BIM, é quando a gente adiciona ao nosso modelo uma informação da componente tempo, né? E aí, a gente adicionando essa informação da componente tempo, a gente passa a conseguir visualizar o nosso modelo virtual em diferentes estágios da construção, possibilitando ver a simulação dessas etapas construtivas. Então, nada mais é do que a gente gerar aí um vídeo, né? Algumas pessoas falam que é um cineminha da obra, né? Um vídeo representando como que a gente pensou a construção daquele empreendimento. Então, a gente está adicionando essa informação de tempo ao nosso modelo. Mas, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo uma conexão, né? A gente pega as atividades que estão no nosso cronograma e liga, conecta, né? Faz o attach, que a gente vai ver esse nome no Navisworks, ao nosso modelo 3D, certo? Então, a gente vai depender muito do software que a gente vai estar explorando, mas falando de Navisworks, a gente precisa aí de um software de planejamento externo, ou um Excel, ou algum um software que seja mais produtivo para elaborar esse cronograma, para daí sim a gente conectar o nosso modelo e conseguir, por fim, gerar então a nossa simulação construtiva, que nada mais é do que a gente conseguir enxergar em formato aí de um vídeo, por imagens, o nosso cronograma vinculado ao modelo, representando aí realmente como vai ser a sequência construtiva dessa obra, né? Esse processo de construção. Então, nada mais é do que uma simulação gráfica. E eu vou estar sempre falando com vocês aí ao longo de todos os nossos encontros, que quando a gente vai falar a gente vai ter o BIM 4D, ele é um uso do modelo, ou seja, é um objetivo que eu tenho utilizar o meu modelo 3D para fins de planejamento. Então, quando eu decido ao usar o meu modelo para este fim, é muito importante que todas essas decisões sejam definidas no início de todo o processo de desenvolvimento dos modelos. Então, eu comecei a minha contratação dos meus modelos, eu sou construtora, aquela obra se tornou viável financeiramente, comecei o meu processo de contratação dos projetistas, enfim, para começar a desenvolver esse projeto, esse modelo para construir. Então, desde o princípio, os usos dos modelos, eles têm que estar bem definidos. Por quê? Porque se o modelo nasce pensando já os seus usos, a gente vai ter muita produtividade e a gente vai conseguir alcançar os objetivos de usar o modelo para estes fins. A gente vai ver que o modelo BIM 4D, né, para uso da simulação gráfica do processo construtivo, nós não precisamos tanta maturidade do modelo, porque a gente consegue aí organizar, pegar as instâncias, formar grupos e vincular ao nosso cronograma. A gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente vai falar agora nos nossos próximos encontros, no próximo módulo, que é a questão de orçamento, do modelo BIM 5D, aí a gente já está falando de ter um modelo extremamente já com maturidade para a gente conseguir extrair as informações de quantidades. Mas isso a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Hoje nós vamos estar tratando de BIM 4D e a gente vai perceber que por mais que o modelo não esteja completo, não esteja perfeito, a gente consegue representar, né, essa simulação construtiva. Então, como eu trago aqui para vocês, essa simulação construtiva aqui é de uma obra real que eu participei lá da Encorp, que fez parte também do meu mestrado. Vocês percebam que eu estou vendo aqui estrutura, estou vendo arquitetura. Eu não trouxe na simulação construtiva, por exemplo, as instalações, né? Então, tem construtoras que às vezes optam por não trazer as instalações. Por quê? Porque quando a gente fala de simulação construtiva 4D, a ideia é a gente conseguir enxergar
o escopo que vai ser construído e principalmente entender essas interferências, né? Aonde as pessoas vão estar trabalhando para eu ver um retrato da obra naquele dia e entender principalmente a região que elas vão estar, o espaço que elas vão estar ocupando, né? Então, às vezes, eu simplesmente pegar uma atividade de instalações que vão estar dentro das paredes, como uma fiação, por exemplo, se eu pegar essa fiação e conectar a minha parede do andar certo, eu já vou ter aquela sensação de aquela equipe estar naquele local fazendo este trabalho. Então, nem sempre é necessário, falando de BIM 4D, levar todas as disciplinas. Mas vai fazer mais sentido isso para vocês quando a gente colocar a mão na massa e principalmente a gente for vincular as tarefas de elétrica que tem no nosso cronograma, porém a gente não tem esse modelo, né? Então a gente vai ver que a gente não tem um modelo de elétrica, porém nós temos cronograma, nós temos orçamentos disso, e a gente vai ver a dificuldade, né, que isso traz para o BIM 5D não ter essa disciplina, porém, para o BIM 4D a gente consegue resolver isso simplesmente conectando essa tarefa a um objeto BIM que representa, né, ou que já vai estar ali naquele local, tá? Então aqui eu trago para vocês alguns exemplos de soluções BIM 4D disponíveis hoje no mercado. Então está crescendo bastante aí, cada vez mais, as nossas possibilidades aí de soluções BIM 4D. Mas o que é uma solução BIM 4D, né? Então, a solução BIM 4D é aquela em que a gente consegue conectar o nosso cronograma a um modelo para gerar a nossa simulação construtiva, aquele filmezinho que eu mostrei para vocês. Porém, existe no mercado diferentes soluções, como por exemplo, o Navisworks, ele não é um software de planejamento, como a gente já viu. Ele é um software em que a gente consegue trazer um cronograma externo de algum software e conectar o modelo para gerar a simulação construtiva. Então, ele não é caracterizado por ser um software de elaboração de cronograma. Ele é caracterizado por ser um software de simulação construtiva, ou seja, simplesmente criar o nosso filmezinho. O Syncro, que é um software também muito conhecido, ele vai nessa mesma linha do Navisworks, de fazer a conexão do cronograma com os modelos, com uma exceção. O Syncro, ele tem uma possível criação de rede lógica que nem tem no MS Project. Então, a gente consegue criar a questão de início, start entre as tarefas, criar aquela rede lógica de predecessoras. Se eu fosse fazer uma comparação com o que a gente já viu aqui em sala de aula, seria a gente fazer aquela sequência construtiva que nós criamos no Agile, né, em que a gente disse o que vem depois do que, colocando algumas folgas, colocando algumas latências, né, entre as tarefas, a gente consegue criar essa rede lógica dentro do Syncro. Então, a gente já poderia, de uma certa forma, considerar que o Syncro tem esse algoritmo para ajudar na elaboração do planejamento. Mas ele é caracterizado também por ser um software que possibilita a criação das simulações construtivas. Já os demais softwares, como o Vico, o Bexcel, o Power Project e o Plexus, eles são softwares em que a gente consegue também elaborar o nosso planejamento dentro dos softwares. Então, além deles serem os softwares que geram a simulação construtiva, a gente consegue desenvolver também o nosso cronograma dentro deles. E eles são caracterizados também por a etapa de controle, né? Lembram que eu comentei para vocês, nada adianta planejar e a gente não controlar? Então, esses softwares aí têm a possibilidade também de trazer as informações de controle do empreendimento real, né? O início, a data de início real, a data de término real, talvez tenha gráficos de controle visual, que a gente vai ver no Vico, né, no próximo módulo. Mas esses softwares aqui, eles são caracterizados, então, por ser uma solução mais abrangente, né? Então, eles não servem simplesmente para simulação construtiva. Enquanto que o Navisworks e o Syncro, a gente consegue gerar simulações construtivas hollywoodianas, que eu brinco, né, que é realmente dar uma emoção aí de fazer animações, de criar aí
enfim, o modelo ser mais renderizado, vamos dizer assim, o Vico, ele se caracteriza por ser um software de gestão. Né? Então, eu quero fazer a gestão do meu empreendimento, a simulação construtiva 4D vai ser uma consequência da minha vinculação com o meu modelo e vai me ajudar a dar transparência ao meu processo. Eu não quero que seja uma simulação construtiva hollywoodiana. Então, a gente vai ver essa diferença entre esses dois softwares, principalmente ao longo do nosso curso, tá? Então, a ideia do curso hoje é trazer para vocês a visão do Navisworks, que é um tipo de ferramenta que atende essa simulação construtiva, e aí no módulo de integração, que é o módulo número 3, nós vamos abordar o Vico Office, que daí é uma solução mais integrada, mais abrangente, que além de fazer a simulação construtiva, a gente elabora o planejamento, a gente elabora o orçamento, extrai quantitativos e faz a integração, tá? Aí se eu fosse falar um pouquinho aqui dos demais softwares, a Alice é um software que está ganhando bastante espaço no mercado. Ela é caracterizada por ter inteligência artificial vinculada a esse processo, então ela nos ajuda a pensar no planejamento. Eu nunca operacionalizei esse software, mas eu sou muito curiosa em relação às tecnologias. Então eu sempre estou procurando no YouTube, tô olhando aí e vendo o que vem surgindo. Então eu percebo que é um software que tem bastante potencial, mas eu só fico chateada porque ela é no método de Gantt, né? Então o algoritmo de planejamento que tem dentro do software, é gráfico de Gantt, é CPM, né? Não é planejamento baseado em localização, como o Agile e como o Vico, que a gente vai ver durante o curso. Já o Plexus, que é um software colombiano, tá ganhando bastante espaço no mercado. A cada 3 meses, eu acho, o professor, que é o José, ele tá sempre fazendo aí lives, explicando o Plexus, então é um software muito interessante aqui, né, latino, então se vocês têm curiosidade, vale a pena ir atrás. Ele é um software também que trabalha com planejamento baseado em localização, porque ele é um software Lean, né, então ele tem todos os conceitos e princípios dentro dele. Já o M2 é outro software que está ganhando bastante espaço no mercado. Eu tive recentemente uma palestra em que eu pude ver mais de pertinho como é que ele funciona. E ele é um software, digamos assim, a única coisa que ele não faz é modelar, né? Porque ele precisa dos modelos autorais para trazer para dentro do software. Mas a gente consegue já pensar ele como se fosse um ERP, como o Cienge, vinculado ao modelo. O que eu quero dizer um ERP? A gente consegue vincular o M2, por exemplo, à base do SAP, a base do Cienge. Então, ele pelo que eu vi, né? De novo, eu não operacionalizei, mas pelo que me venderam do software, ele tem toda a sua base aberta e consegue fazer essa vinculação via API, né, com outras plataformas. Então, todo o processo de aquisição, de cotações, de pedidos de compra é possível fazer dentro do M2, vinculado ao modelo, vinculado ao orçamento, vinculado ao planejamento, com a única exceção que os pagamentos, né, controle contábil, controle de contas a pagar, contas a receber, aí precisa do ERP, né, ou do SAP, ou do Cienge, ou algum outro ERP disponível no mercado. Mas ele é um software aí que tá ganhando espaço. Se eu não me engano, é um software alemão combinado com um software, agora não vou me lembrar, mas eu sei que surgiu lá na Alemanha. E é um software também que está ganhando espaço, eles estão vindo para o Brasil através da representação da Software One, né? Então vale a pena aí vocês pesquisarem, caso sejam curiosos sobre isso. Já o VisiLean, como o nome já diz, né? É um software Lean, visibilidade Lean, né? Então ele quer trazer muita transparência para os nossos projetos, e ele é um software inglês, da Inglaterra. O professor Koskela, que é o nosso pai do Lean Construction, ele é o advisor, né, do VisiLean, então ele é uma das pessoas que orienta o desenvolvimento desse software. E é um software que eu tenho bastante também apreço, vamos dizer assim, eu acompanho muito eles, já tive a oportunidade de testar. E realmente a ideia desse software, o que é? É a gente elaborar o planejamento de longo prazo, que seria a nossa linha de balanço, num software externo, por exemplo, o Vico,
por exemplo, o MS Project, por exemplo, Primavera, o Agilent, e levar esse planejamento de longo prazo para dentro do Vislean. E dentro do Vislean, trabalhar com os outros níveis de planejamento, que é o nível de médio prazo e o nível de curto prazo. Analisando restrições, vinculando isso ao modelo e fazendo esse controle. Então, é outro software aí que está se destacando bastante no mercado, mas o seu custo acaba sendo elevado, pois é em libras, né? Então, talvez ainda não seja uma realidade aí para nós aqui no Brasil, talvez em projetos, enfim, projetos representativos financeiramente, vale a pena, mas pensando aí em corporação imobiliária, talvez não seja algo que justifique ainda o seu uso pelo investimento. E aí o STR Vision, esse Zutec e esse Grit são softwares que eu procuro aí na internet e eu percebo que entregam, né, essa mesma possibilidade de conseguir elaborar o planejamento e vincular ao modelo para gerar a simulação construtiva. E por que a gente escolheu aqui, então, o Navisworks? Então, eu acabei escolhendo o Navisworks porque ele é um software, digamos assim, de fácil acesso, né? A gente consegue entrar no site e fazer o download. É um software muito fácil da gente ter esse primeiro contato e a gente consegue automatizar o nosso processo de elaboração da simulação construtiva desde que o nosso modelo tenha nascido pensando na simulação construtiva. Tá? A gente vai ver essa possibilidade. Porém, essa automatização também vai ter uma certa limitação, tá? Eu vou trazer essa limitação também ao longo dos nossos encontros. O que seria essa limitação? É porque se eu se eu tenho uma obra, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em que eu modelo uma vez a torre e ela se repete diversas vezes no nosso empreendimento, via links, a gente vai falar sobre isso, esses parâmetros foram criados lá no software autoral, lá naquele modelo autoral, e aí eu não consigo automatizar tanto devido ao fato dessa informação não poder ser modificada no arquivo do link. Mas eu vou trazer essa contribuição para vocês depois de vocês terem entendido o processo e vai ficar mais transparente isso para vocês, tá?